Firehosing, um modo de usar contra o PL das fake news. As fake news te seduzem porque elas se aproveitam das vulnerabilidades cognitivas que todo mundo possui em maior ou menor grau. Vamos ler o texto dela. Eu devia estar escrevendo meu projeto de doutorado que está atrasadésimo, mas como o tema do meu estudo é justamente firehosing e como ele vem sendo aplicado, eu acho que eu posso transformar esse texto aqui posteriormente num artigo científico ou mesmo aproveitar parte dele no meu próprio projeto de doutorado. Primeiro, deixa eu lembrar aqui para vocês o que é firehosing. Eu já falei desse troço algumas vezes, mas eu faço questão de repetir. É um processo de planejamento, produção, disseminação, ratificação de informações indevidamente tratadas como verdadeiras por quem as propaga, de forma a induzir quem as consome sensações negativas contrárias a um alvo eleito. Firehosing é um método extremamente funcional para propaganda, aqui entendida como propagação de informações de uma fonte tendenciosa ou enganosa, usadas para promover ou dar notoriedade a uma causa política ou ponto de vista específico. O termo propaganda, nesse caso, é pejorativo e, como tal, deve ser entendido e desinformação. A metodologia do firehosing é tão radical e extrema quanto a ideologia de quem o aplica, a ponto da delegada da Polícia Federal, Denise Rocha, que investigava a quadrilha do chamado Gabinete do Ódio, descrever em seu relatório que, para além da relação de causa e consequência e de suas repercussões criminais, da disseminação de desinformação, o que distingue as condutas sob apuração da mera manifestação de opinião é o nítido propósito de manipular a audiência distorcendo dados, levando o público a erro e induzindo-o a acreditar como verdade aquilo que não possui lastro na realidade. A melhor e mais sucinta conceituação do que é firehosing em língua portuguesa está na ordem de prisão do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, emitida no dia 5 de outubro de 2021. Seu relator, o ministro Alexandre de Moraes, ao descrever a situação da suposta organização criminosa de Alan dos Santos, ele cita que a suposta organização criminosa, no entender da PF, conforme elementos de provas já colhidos, baseia-se na transmissão de informação com as seguintes características: em alto volume e por multicanais, implicando em variedade e grande quantidade de fontes, rápida, contínua e repetitiva, focada na formação da primeira impressão duradoura no receptor, a qual gera familiaridade com a informação e, consequentemente, a sua aceitação. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, antes da gente seguir a leitura aqui. Principalmente quem está criticando a Folha Democrata, está me criticando e está criticando o Carlito e está metendo pau no Leandro Demore. O Orlando falou, e eu li agora, que o PL vai beneficiar a Globo. Mas não é beneficiar a Globo sumindo com a revista Fórum ou sumindo com outras mídias. A Globo já é beneficiada, meus queridos, porque a Globo é um dos maiores grupos de comunicação do Brasil. É um problema de mercado. Quando vocês combatem a Globo, vocês não podem negar que o Google tem que pagar mais para o DCM, para o 247, para Fórum, para o My News, para outros meios. O Google precisa fazer a parte dentro da busca dele para distribuir melhor os conteúdos jornalísticos. É por isso que a Globo se beneficia do PL, mas o PL foi criado para democratizar a comunicação e combater de fato as fake news. Então, como a Letícia fala muito bem nesse artigo, tem gente supostamente progressista, não quero apontar nomes, mas talvez sejam pessoas que precisam rever o jeito que eles fazem, que estão fazendo propaganda contra o PL, que estão fazendo chavões em cima do artigo 32, que estão fazendo chavões em cima de nós que estamos criticando eles, ao invés de se ater aos fatos. Eu posso ser de esquerda, eu posso ser socialista, eu posso ser comunista. Isso é uma questão de opinião. Os fatos não são nem de direita e nem de esquerda. É fato que o Google, hoje em dia, é uma empresa do tamanho de uma petrolífera dos anos 80 e que lucra e tem receita de 220 bilhões de dólares.
e ele usa uma fração dessa verba atualmente com conteúdos digitais. Só que ele come o nosso bolo publicitário e a gente deveria ter leis no nosso país para que o Google financiasse de fato a mídia. Não é Globo ou contra Globo. É quando é que nós vamos financiar jornalismo na internet? Quando? Ou vocês acham que só valorizar uma meia dúzia de youtubers está tudo bem? Esse é o problema, não é um ataque. Carlito, eu, Revista Fórum, DCM, nós estamos relatando fatos. Quando o Merval Pereira faz uma coluna a favor do PL, eu não gosto do Merval Pereira. O Merval Pereira é a longa-manos da família Marinho, mas ele disse fatos. Quando a Miriam Leitão defende o PL, ela está dizendo fatos. É por isso que tem tanta gente a favor. Não é por uma questão de simpatia à Globo. São fatos. A Folha de São Paulo está a favor também. O Estadão está a favor. Porque precisa financiar o digital. Acabou a graça, gente. Precisa financiar. O conteúdo jornalístico tem custo. Fazer a notícia sobre a fraude do Bolsonaro nas joias. Aliás, precisamos ser sinceros aqui. O Estadão é um jornal reacionário. O Estadão é um jornal cujo editorial eu dou risada ao ler. Mas quem apurou a história das joias do Bolsonaro não foi o seu youtuber de preferência. Não foi o Thiago dos Reis, para dar um nome aqui, já que esse é um imbecil completo. Foi o Estado de São Paulo. Não fui nem eu. Eu peguei uma informação do Estadão e reproduzi aqui no meu canal. Nós precisamos remunerar os repórteres que fizeram esse trabalho. É uma conta simples. Mas tem gente aí que resolve falar contra o jornalismo profissional ou que resolve defender apenas as big techs. E aí, ó, fiquem de olho. Fiquem de olho. Porque tá muito enviesado. E é essa tática que a Letícia tá abordando aqui, ó. Sem compromisso com a verdade e sem compromisso com a consistência do discurso ao longo do tempo. Uma nova difusão pode contrariar absolutamente a anterior, sem que isso gere perda de credibilidade do emissor. É o que o Carlito está falando. Eles estão mudando de opinião sem mostrar para o seu público. Acabo de descrever um método muito eficaz e funcional de propagação do que se convencionou chamar de fake news. Mas os estudiosos do assunto preferem chamar de desinformação. É o que eu chamo aqui. As fake news nada mais são do que mentiras que chegam pelo celular e têm o objetivo de fazer de otário. Desculpa, mas alguém tem que jogar isso na cara das pessoas. Vocês que estão defendendo sem pensar a crítica ao artigo 32 do PL das fake news, desculpa, vocês estão sendo feitos de otário. A Letícia foi precisa na colocação dela. Você está sendo feito de bobo. E não tem problema nenhum o veículo ser financiado pelo Google. Mas tem que se contar, estamos falando de jornalismo. Então tem que falar a verdade. Ou, no mínimo, o veículo deveria ter vergonha na cara e se silenciar sobre o assunto. Porque, como disse o falecido Roberto Marinho, o veículo também diz pelos seus silêncios. E o silêncio seria menos pior nessa situação. Ao contrário, está tendo, às vezes, uma militância para tentar provar que tinham, de fato, problemas nesse artigo 32. Não tem. Não tem. Não há problema nesse artigo 32. Então vamos seguindo aqui com a leitura, que é muito importante esse processo de desinformação. As fake news te seduzem porque elas aproveitam das vulnerabilidades cognitivas que todo mundo possui. Em maior ou menor grau, quem as possui em maior grau são as pessoas mais suscetíveis às fake news. Elas são um instrumento com a qual as pessoas, organizações inescrupulosas se aproveitam dos seus medos, inseguranças e certezas. Usam seus métodos, inseguranças e incertezas contra você e a favor de quem os propaga, lembrando que o objetivo é te fazer de otário e, óbvio, se dar bem. Como resume primorosamente o Conrado do saudoso desenho da Turminha do Ferrado. Eu só me ferro nesse negócio. Firehosing em ação contra o PL 2630. Agora que você já entendeu direitinho
de que se trata o firehosing e sabe que você é o Conrado da história, vamos ver esse trem em ação. Não sei se vocês observaram, mas rolou e ainda está rolando o firehose pesado nessa semana. Lembra do lance das informações indevidamente tratadas como verdadeiras por quem as propaga, de forma a induzir em quem as consome sensações negativas, contrárias a um alvo eleito? O alvo em questão do PE é o PL 2630. Por quê? Porque se trata de um projeto de lei que, uma vez aprovado, vai regular as big techs, ou seja, as empresas por trás das redes sociais que a gente tanto usa, Facebook, Google, do YouTube, TikTok, etc. Então, quem teria o objetivo de induzir você a sensações contrárias a um projeto de lei que, ao fim e ao cabo, vai contribuir para impedir ataques armados contra escolas, automutilação de adolescentes, propagação de discurso nazista, fascista, etc. Dica: é quem ganha dinheiro com eles porque não faz nada, pois não é obrigada. Acertou quem disse as Big Techs. Mas como as Big Techs vão fazer você se voltar contra o projeto cujo objetivo final é proteger você e sua família e só vai te trazer benefícios? Imaginem Zuckerberg e Musk dizendo hold my Campari e observem a sucessão de fatos. Cronologia dos fatos. 25 de abril, a Câmara aprova a urgência do PL 2630. Motivo: houve uma série de mudanças na composição das comissões da Câmara. Com essa alteração, a relatoria da PL 2630 poderia mudar de mãos e, dependendo das mãos em que caísse, jogaria na lata do lixo 3 anos de um trabalho que ouviu diversos setores da sociedade. Adaptou, estudou, analisou, escreveu, reescreveu, inseriu, removeu e tanto fez para que o texto não perdesse a sua essência. Nesse dia 25 de abril, foi bem divertido ver bolsominions arrancando as calças pela cabeça, com Alexandre de Moraes enviando sugestões de alteração da redação do projeto. À direita, qualquer movimento negativo que você use, é válido. Todo mundo de direita estava contrário ao PL do 2630, mas era pouco. Como o Xandão é malvado, em geral a direita tem medo dele, se sente inseguro com qualquer coisa que ele faça. Xandão é o gatilho do medo da direita. Não à toa, ele é a estrela máxima da desinformação e das fake news da direita. Outro argumento muito fácil de ser engolido pela direita foi usado por Deltan Dallagnol, que o PL iria censurar os versículos da Bíblia, o que é falso já no artigo 5º, inciso 6º, da Constituição, que garante liberdade de culto e crença. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, o que deixa ainda mais clara a má-fé, com perdão do trocadilho, do Dallagnol. É interessante perceber que o discurso da direita é uníssono e homogêneo, vai todo mundo na mesma direção argumentativa, com pouca ou quase nenhuma argumentação mais elaborada. O ódio se espalha mais rápido, de forma quase irreversível. Ainda no dia 25, eu não percebi nenhuma grande discussão do tema à esquerda. Quem mencionava comemorava a vitória do PL, cujo relator é um deputado do PCdoB, da base do governo, portanto. Ninguém da esquerda falava em censura. Esse foi mais um motivo no qual a guinada nas 48 horas seguintes ficou ainda mais escandalosa. Perfis de esquerda começam a atacar o PL 2630. Argumentos homogêneos, ainda por cima, empregados no ataque. O PL 2630 iria promover a censura. A sobrancelha da analista de discurso que vos fala levantou. Como assim? Essa argumentação discursiva, até então, era propriedade intransferível da direita. O que está acontecendo aqui?